Você já ouviu falar sobre o pacto da circuncisão? Você conhece o que é circuncisão? Estamos em Gênesis capítulo 17, a confirmação mais uma vez do chamado tríplice de Deus para Abraão. Lembrando os 3 pontos: uma terra prometida, uma terra fixa, um descendente e, através desse descendente, um povo, uma nação que haveria de ser formada para, por fim, este povo ocupar a terra prometida. Uma terra, um povo, um descendente. No capítulo 17 de Gênesis, Deus mais uma vez vai confirmar a aliança. Assim como num casamento, no costume ocidental, temos o hábito de, quando nos casamos, a mulher passa a receber o nome do próprio marido, o sobrenome. Na cultura contemporânea do século XXI, hoje é possível o homem também receber o sobrenome da própria mulher. Assim também em aliança, até o presente momento, em Gênesis capítulo 16, Deus era conhecido apenas como Deus Criador, o Deus Elohim, o Deus Altíssimo, o Deus Soberano. Abrão, até então, era conhecido por este nome, Abrão. Mas em Gênesis 17, por causa de uma linguagem de aliança, o nome de Abrão passa a ser alterado para o nome de Abraão. Na língua portuguesa, a letra A foi acrescentada ao nome Abrão e nós pronunciamos Abraão. Mas, na verdade, no original, o nome de Deus passa a entrar no nome de Abrão. E o H do tetragrama sagrado, do próprio nome de Deus, que os judeus estabelecem e creem como YHWH, que tentamos chamar esse nome de Iavé, Jeová, Jeová e Jeová, são tentativas múltiplas de traduzir esse tetragrama sagrado. Mas o nome de Deus, o próprio H de Deus, é estabelecido no nome de Abrão, e até mesmo na língua inglesa vamos encontrar a expressão na escrita Abraham, e o H presente no meio da palavra. Assim também, a minha vida e a sua vida têm sido transformada, e hoje somos chamados filhos de Deus. Deus passou a se chamar no Velho Testamento, a partir desse momento, como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Por que Deus de Abraão? Porque numa linguagem de aliança, o nome de Deus passa a entrar na vida e na pessoa de Abrão. Mas também o nome de Abrão passa a entrar, a ser inserido no próprio nome de Deus. E por todo o Velho Testamento e até mesmo na Nova Aliança, há de se retratar uma célebre expressão: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Esse capítulo 17 de Gênesis, além dessa particularidade do nome de Abrão sendo alterado, do nome de Sarai sendo alterado para Sara, e mais uma vez, na língua inglesa, Sarai, e transformado em Sara, Sara, na língua inglesa, tem a sua terminologia com o H do próprio Iavé, do próprio nome de Deus. Sara também passa a se apropriar deste nome divino por direito de aliança. Assim também nas nossas vidas, eu e você hoje temos uma aliança com Deus. O nome de Deus está no nome da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja composta de pedras vivas, composta de homens e mulheres que foram transformados pelo Espírito de Cristo, que veio habitar em nós. Mais do que um nome, o próprio nome, a própria pessoa de Cristo, através do seu Espírito, vem fazer morada em nosso coração. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo chega a afirmar que hoje nós somos concidadãos dos santos e participantes e membros da família de Deus. E por causa desta aliança, no capítulo 17, Deus vai jurar e confirmar a aliança que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas além disso, Deus vai trazer um pacto
chamado circuncisão. Toda aliança tem um sinal. Toda aliança tem um símbolo. Casados, quando chegam, um casal de noivos, quando chega a contrair um noivado, né, ou um próprio casamento, é trazido sobre os dedos anelares de ambos uma aliança, que na língua portuguesa nós chamamos de anel de casamento. E aquele anel passa a ser um memorial, um elemento tangível, físico, tateável, palpável, visível, que ao olharmos para ele, de imediato remetemos a um significado e a um sentido de que aquele anel, aquela aliança de casamento, nos fala de uma linguagem de que estamos em aliança, um homem e uma mulher, pelas leis do matrimônio. Além disso, nesta mesma dimensão, no livro de Gênesis, capítulo 17, você vai encontrar o pacto da circuncisão, onde Deus vai requerer de Abraão que a partir dele, do seu filho Ismael, que já havia nascido, no capítulo 16, Deus vai requerer que a partir do próprio Abraão e todos os homens que viessem daquela família, que viessem daquela nação, todos eles fossem circuncidados ao 8º dia de vida. E a partir daquele ato de circuncisão, um corte no prepúcio do órgão sexual masculino da criança, era estabelecida que ali estava uma família, um homem, uma mulher, de aliança com Deus. Talvez você não saiba ou desconheça essa história, mas uma história tão conhecida no Velho Testamento é a história de Davi e Golias. O pequeno Davi, diante de um grande gigante de mais de 3 metros de altura, chamado Golias. E Golias desafia o exército de Israel. Na época em que Saul era rei, todos os demais soldados ficaram acovardados e recuaram com medo da bravura, da braveza do próprio gigante Golias do exército dos filisteus. E uma frase se faz ecoar de ameaça a todos os exércitos de Israel daquela época. E Davi, ao ouvir as afrontas daquele gigante chamado Golias, ele chega a afirmar, trazendo essa grande, célebre frase: quem é este, incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? O que Davi queria afirmar? Ele queria lembrar ao exército de Israel que ele e todos os homens que estavam ali tinham um sinal de aliança com Deus. Tinham um pacto de aliança com Deus. Esse pacto era o pacto da circuncisão. E através da circuncisão, confirmava-se na terra, em cada criança do sexo masculino, que haveria no futuro de constituir uma família, que ele e a sua família são homens e mulheres de aliança com Deus, através de um memorial, de um sinal, de um pacto, feito entre ele e Deus, entre a casa de Israel e Deus. E através desse pacto, confirmava-se e ingressava-se numa linguagem de aliança com o Criador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quero trazer esta palavra ao seu coração para fazê-lo lembrar que hoje nós estamos em dias melhores. Vivemos os dias da nova, da eterna e superior aliança. Por todo o Velho Testamento, todos os homens da casa de Israel e até mesmo os estrangeiros que se convertiam ao Deus de Israel no judaísmo eram conduzidos a uma experiência semelhante de circuncisão. Nem sempre foram todas as crianças ao 8º dia que eram circuncidadas. Alguns já eram homens em avançada idade. Olhando para o livro de Êxodo, vamos encontrar que aquela geração que foi tirada do Egito e morreu no deserto, uma nova geração que se levanta, chega a completar 40 anos andando no deserto, peregrinando no deserto, e essa geração de homens não fora circuncidada nos dias que deveriam se cumprir ao 8º dia de vida. E nos dias de Josué,
quando aquela nova geração composta de homens e mulheres, os homens que haveriam de entrar na terra prometida, Deus pede a Josué, no capítulo 5 do livro, que leva o seu nome, para que todos aqueles homens fossem circuncidados. Por todo o Velho Testamento, a prática da circuncisão era algo litúrgico, necessário, a fim de que se confirmasse a aliança que Deus tinha com toda a descendência de Abraão. Mas o profeta Jeremias chega a afirmar que viriam dias, pela boca do Senhor, em que Deus faria uma aliança com a casa de Israel e até com os gentios, que ele haveria de colocar o seu espírito dentro do seu povo, no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Deus haveria de transformar o coração do homem através de uma experiência chamada novo nascimento. E Deus circuncidaria o coração dos homens. Circuncidar o coração de que maneira? Assim como no Velho Testamento, a espada, uma faca, era usada lá no templo para fazer o ato da circuncisão ao 8º dia de vida. Na nova aliança, a faca, a espada se chama a palavra de Deus, que quando pregada veementemente, quando pregada com ousadia, com autoridade e com unção, esta espada, esta faca, esta espada de 2 gumes, conforme diz o autor de Hebreus no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada e mais penetrante, e até capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. É esta espada, é esta palavra de Deus, que pregada pelo poder do Espírito Santo, tem a habilidade, a competência, a destreza e até mesmo a nobreza de circuncidar, não a pele do órgão sexual masculino, mas a pele do nosso coração, que muitas vezes se encontra endurecido, insensível, marcado pelo preconceito, marcado por toda uma capa, uma armadura que nos vestimos de justiça própria, que nos impede de ouvirmos e nos aproximarmos junto a Deus com quebrantamento. Nestes dias, o Espírito de Deus tem falado desde o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, em que viria um tempo em que Deus haveria de circuncidar o coração do homem. Deus está disponível hoje para circuncidar o nosso coração. Se dermos ouvidos à sua voz, se ouvirmos a sua palavra e permitirmos que o Espírito Santo, através da espada da palavra, lance-a sobre o nosso coração e remova os prepúcios de tudo aquilo que encobre de fato, o coração, que é o nosso espírito, que é o nosso homem interior. E quando Deus realiza esta obra, chamada circuncisão não mais da carne, circuncisão do coração, é possível afirmar que esta circuncisão é a experiência que Jesus disse a Nicodemos de novo nascimento. Em Gênesis capítulo 17, Deus afirma a Abraão: e o pacto da circuncisão será um sinal de memória entre mim e vós. Um sinal de memorial entre mim e vós. Você tem uma aliança com o Senhor? O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que nós fomos selados com o Espírito Santo da redenção em nossas frontes. Em nossas frontes há um selo, há um registro de que este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este casal, ou até mesmo este ancião, tem um pacto, uma aliança com Deus, porque em algum momento da sua vida, esta pessoa abriu seu coração, despiu-se de toda justiça própria, despiu-se de toda religiosidade com todas as suas aparências de uma pseudo-santidade e reconheceu lá dentro do mais profundo do seu coração, pelo poder do Espírito Santo, que tem a habilidade de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito Santo
que é o Espírito de Cristo, há de convencer a mim e a você e gerar em minha vida, em sua vida, uma casa, uma morada para o próprio Deus. Deus quer habitar em nossos corações. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está preso a prédios. Deus não está preso a lugares. A igreja não é uma estrutura física. A igreja é um conjunto de pedras vivas, santificadas, separadas, e essas pedras falam da minha vida, da sua vida, da vida de todo aquele que crê e recebe a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Assim como temos estudado a história e a vida de Abraão nesses últimos dias. Abraão é o pai da fé de todo aquele que haveria de crer em Cristo, assim como ele mesmo creu na promessa: o teu descendente que eu trarei, Abraão, abençoará todas as famílias da terra. Paulo disse aos Gálatas que quando Deus chamou Abraão, ele não tinha em vista Isaque, ele tinha em vista o próprio Cristo. E é ele que abençoaria todas as nações da terra. A minha vida, a sua vida, a nossa nação Brasil, a França, a Alemanha, a Etiópia, a África do Sul, Moçambique, Mongólia, China, todas as nações, para todo aquele que crê. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão, Deus muda o nome de Sara, entra em aliança com aquele casal. Seus nomes são transformados, mas também o nome de Deus passa a ser Deus de Abraão, Deus de Fernando, Deus de Ana, Deus de Maria, Deus de João, Deus de Francisco, Deus de Pedro, Deus de Paulo, Deus de Abraão. Mas ainda no mesmo capítulo, por causa desta aliança, Deus tem um memorial, um sinal, um pacto, a circuncisão ali naquele contexto da carne. Hoje, a circuncisão verdadeira é do coração. Paulo também escreve na mesma carta aos Gálatas, dizendo que agora Deus não é apenas o Deus dos judeus, dos circuncisos. Deus também é o Deus dos incircuncisos, e tanto os circuncidados na carne, judeus, como aqueles que não têm aliança com Deus, os incircuncisos, são chamados agora para entrarem na nova aliança através de Cristo e seus corações serem circuncidados. Que Deus encontre em minha vida, em sua vida, a determinação, a ousadia de permitirmos que o Espírito dele arranque, remova com a sua espada toda pele que encobre o nosso coração, toda dureza, toda insensibilidade, todo preconceito, toda reserva, toda armadura humana que criamos para mostrarmos que estamos bem com Deus, quando na verdade não estamos. Deus não nos convida para sermos membros de uma religião. Jesus mesmo não veio à Terra para formar membros de uma instituição chamada igreja. Ele nos chama para sermos seus discípulos, seus seguidores. E até mesmo quando nós fomos chamados na Bíblia como cristãos, no capítulo 11 do livro de Atos, é que aqueles discípulos pareciam tanto com as atitudes e as posturas de Cristo, que eles foram chamados de pequenos Cristo, ungidos, cristãos, no sentido etimológico da palavra. Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, se você tem uma aliança com Deus, se seu coração foi circuncidado, você é membro da família de Deus. Você é membro do reino de Deus. E porque você é membro dessa família, você precisa congregar em algum lugar. Você precisa frequentar uma igreja mais próxima à sua casa. Há tantas igrejas. Qual delas eu devo congregar? Você pode me perguntar. Uma boa igreja é o lugar onde todos que ali se reúnem com um propósito singular e único: adorar a Deus, celebrá-lo,
invocá-lo e dirigir suas orações e petições no nome do seu próprio Filho, como o próprio Cristo nos ensinou. E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo considerar. Mas também a igreja é o lugar que congregamos e vamos para sermos edificados, para ouvirmos a palavra, para sermos encorajados e admoestados pelos nossos irmãos, até mesmo para ouvirmos testemunhos, porque não somente através da exposição da palavra também somos edificados. É possível também na igreja, nas reuniões dos santos, sermos edificados pelos testemunhos daqueles que foram marcados profundamente pela graça de Cristo. E quando essa experiência acontece, podemos dizer: fomos circuncidados no coração. Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos, agora e sempre, no nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua despensa, o seu casamento, o seu lar, a sua família, e que você responda a Cristo em aliança. Deus abençoe. Até lá.